do primeiro ano, nós vamos corrigir as atividades da última semana, semana 6, do PET volume 2. Já vou falando assim, se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí. E vocês vão ver que está bem rápido, é mais reconhecimento da função de segundo grau e estudo do sinal. Mas não tem muita atividade assim não. Mas é bom você tentar se aprofundar nesse assunto, porque é um assunto muito recorrente em concursos e Enem. Então, a primeira atividade, ele fala aí, identifique abaixo qual ou quais funções são funções do segundo grau. Bom, o que determina o grau da função é o quê? É o maior expoente da incógnita. Então, se a gente pegar aqui a função do segundo grau, ela tem esse jeitão aí. O f de x ou y ou uma outra coisa qualquer vai ser escrita em função de uma outra. No caso, a gente usou aqui o x, né? Então, eu vou ter alguma letra ou alguma expressão escrita em função de uma outra letra. No caso aqui, a gente representa por x, onde o maior expoente dessa outra letra é 2. Quer dizer, o coeficiente do x quadrado ou da incógnita ao quadrado, ele não pode ser zero. Ela pode não ter o termo com expoente 1, né? Não pode não ter o b. Ela pode não ter o termo independente, mas se ela tiver o x quadrado e nenhum outro expoente maior que 2, ela vai ser uma função do segundo grau. Então, vamos olhar aqui, ó, na primeira aqui. A primeira aqui, ó, é uma função do segundo grau, porque você pode reparar aqui, ó, expoente 1, tudo bem, expoente 2, não tem nenhum expoente maior que 2. Eu estou escrevendo o y, então vamos passar ela aqui para baixo, ó. O y é igual a 3x mais x quadrado mais 3. Então, eu posso ajeitar ela com esse jeitão aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. O x quadrado, o expoente é 1, o coeficiente é 1, né? Então, eu posso escrever ela daquele jeito. O a é 1, o b é 3 e o c é 3 também. Então, a primeira aí é uma função do segundo grau. A segunda, y igual a 5x mais 0,002x quadrado. Também, olha, eu tenho x quadrado, o maior expoente é o 2. Não tem expoente maior que o 2. Então, eu vou aqui, ó, dar direitinho para mim arrumar ela como uma função do segundo grau. É só eu passar. O a é o 0,002 ou 2 milésimos. O b é 5 e o c não tem o c, é uma função incompleta, mas o c é 0. O c pode ser 0, o que não pode ser 0 é o a. Agora aqui, ó, na próxima eu tenho o x quadrado, mas eu tenho uma outra incógnita aqui, que é o r, a elevado à quinta potência. Então, isso daí não vai ser uma função do segundo grau, é uma função do quinto grau. Ou nem sei se é um... eu teria que isolar aí, nem sei se seria quinto grau, não. Seria um grau que não é grau, porque se eu tirar a raiz quadrada de tudo aí para deixar uma incógnita simples para ser a função, ele vai ficar com um expoente fracionário. Então, isso não é função. A próxima, y igual a 3x mais 98 mais 2x. Isso também não é uma função do segundo grau, ela é uma função do primeiro grau. Olha aqui, ó. O expoente, o maior expoente aqui, no caso, se não existe, é 1. Então, essa aqui também não é. Na de baixo, na primeira de baixo, S igual a 3t menos 7t ao quadrado mais 987. Olha lá, eu estou escrevendo S em função de t.
E o maior expoente do t é 2. Então, essa daqui é uma função do segundo grau. Se você quiser arrumar ela do jeito ax² mais bx mais c, você tem todos os termos. Tem o a, o b e o c. Então, o s é igual a menos 7t ao quadrado mais 3t mais 987, se você quiser arrumar direitinho. Claro que não precisa, é só responder se é ou não. E as que são, a gente está circulando de vermelho. A próxima aí, ó. A próxima, eu tenho o expoente 2 na incógnita. Eu estou escrevendo o y em função do x. Eu tenho 2, mas eu tenho também o 4 aqui. E não dá nem para falar que é uma função. Eu poderia falar assim, ah, não, mas eu posso escrever que x² igual a z e falar que y em função do x². Não, não dá, porque eu tenho ainda um cubo aqui. De jeito nenhum vai ser, né? Porque essa daí é uma função de quarto grau e não de segundo grau. Essa não é. A próxima, eu tenho aí a expressão f de x. Então, se f de x for a função, né, for o y, eu tenho uma função do segundo grau, porque o maior expoente do x é o 2. Então, nesse caso, eu tenho uma função do segundo grau. Vamos reescrever ela aqui, ó. Eu posso passar o f de x para o outro lado e os menos 5x² para o lado das outras, para o outro lado também, trocando os lados. E trocando o sinal, eu vou ficar aqui que f de x igual a menos 5x² menos 9,87x menos 3, se eu quiser arrumar ele direitinho. E a última aí também é uma função do segundo grau. Eu posso dizer que eu estou escrevendo o j em função do k. Olha lá, o maior expoente é o 2 do k. Então, eu posso escrever, reajeitar também, para ficar mais claro, j é igual a k ao quadrado, passei o menos j para o lado, para o primeiro membro, como mais j, e o k passei para o segundo membro como menos k. Então, ficou j igual a k ao quadrado menos k mais 3. Bom, essa é a única atividade que tem nessa semana. Porque depois, na 2, ele fala lá, para construir o gráfico x² menos 5x mais 6, iremos atribuir valores para x. Então, você atribui valores para x e acha o y. Então, ele colocou aqui os valores para x, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Mas ele poderia ter colocado menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. E aí não ficaria tão bonitinho o gráfico como ficou, né, no caso aí que ele já deu. Isso já veio pronto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Assiste o vídeo de teoria sobre função do segundo grau, mesmo que seja do ano passado, e o jeito mais fácil que tem e mais preciso de você construir um gráfico da função do segundo grau é você achar as raízes através de Bhaskara, igualando y a zero, e usando Bhaskara, né? Acho delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, você vai achar as raízes, que são pontos importantes, são os pontos do eixo x. A parábola, ela é simétrica, então ela sempre vai ter um eixo de simetria. E o ponto mais de mínimo ou de máximo, conforme a concavidade da parábola, que é dada pelo sinal do coeficiente do x², então, no caso, o x² aqui é positivo, então a concavidade é para cima. Se o x² fosse negativo, a concavidade seria para baixo. O que acontece? Você pode achar esse vértice, tem como calcular as coordenadas do vértice. Então, é um ponto principal. O termo independente é sempre, o termo independente aqui, o que não tem x, é sempre o ponto do eixo y, né? Porque o eixo y é onde x é igual a zero.
Então, é outro ponto. Então, você sabendo da simetria, você vai pegar aqui, ó, e vai olhar onde está esse ponto. Você vendo onde está o vértice, você pensa o eixo de simetria aqui, você já calcula esse ponto também. Então, vocês concordam comigo que se a gente tiver esses dois pontos e o vértice, você vai conseguir traçar um gráfico preciso e sem jogar na loteria, igual ele está mandando você fazer aqui, né? Então, é claro, é possível? É. Na equação muito incompleta, igual ele vai dar no próximo exemplo, que é no caso y igual a x quadrado, ou y igual a menos x quadrado, alguma coisa assim, aí você vai ter que atribuir valores, né? Mas geralmente na equação completa ou na equação que só não tenha o termo independente ou só não tenha o b, o x, o termo do x aqui, é mais fácil para você construir um gráfico preciso e achar o vértice, as raízes e o termo, e usar o termo independente aqui. Outra coisa, ele está querendo fazer o estudo do sinal. Então, você não precisa nem ter o y, né? Para fazer o estudo do sinal, você precisa olhar concavidade, coeficiente do x² e conhecer as raízes. E aí você faz um esboço, que nem aqui, concavidade para cima, entre 2 e 3. Então, entre as raízes ela é negativa e antes ou depois das raízes ela é positiva. Então, aqui, ó, você poderia colocar, em vez de x² menos 5x mais 6, você representar só y é maior que 0. Quando o x for menor que 2, quer dizer, tiver antes do 2, ou x maior que 3, tiver depois do 3. Ele vai ser menor que 0 entre 2 e 3. E como que a gente escreve entre 2 e 3? A gente sempre usa o sinal de menor. O primeiro, ó, o 3 é menor do que a parte negativa e o x é menor que 2. A função ela é menor que 2. Então, eu estou escrevendo aqui que está entre 2, entre 3 e 2, ou entre 2 e 3. E ela vai ser 0 exatamente nas raízes. Então, não precisava ter escrito tudo isso, podia ter posto só y. Outro exemplo, sim, a gente tem que atribuir valores, porque é uma equação muito incompleta. Então, a raiz aqui é 0, ela só tem uma raiz. E se ela só tem uma raiz, ela é ou toda positiva ou toda negativa. O que vai dizer se ela é toda positiva ou toda negativa vai ser o coeficiente do x². Então, no caso aqui, ele atribuiu valores, está vendo que ele atribuiu valores negativos e positivos. E achou os pontos. Nesse caso, você tem que fazer isso mesmo. Agora, vai ter caso também em que ela não vai ter raiz real, é quando o delta for menor que 0. Quando o delta é negativo, ela é ou toda positiva ou toda negativa. Então é isso, gente. Convém vocês aprofundar nisso aí, procurar exercício, fazer, e se for o caso, manda pergunta, pede para a gente resolver, a gente vai ter prazer em resolver para vocês. E é uma coisa muito recorrente em Enem e em vestibulares, em concursos aí, e outras funções depende dela também. Então, compensa você aprofundar nisso. Então, é isso, gente. Até a próxima semana com mais uma correção de PET.